essa abertura, né, desse diálogo que a gente vai estar trazendo sobre a inteligência sensório-motora Uhum, e pontuando aqui que também esse diálogo é um diálogo que abrange várias linhas, não somente o corpo, mas também a psicanálise, o Piaget, né, os processos de desenvolvimento humano. Então, eu gostaria de pontuar, né, primeiro essa inteligência sensório-motora, que vai ser o tema de hoje, uhum, trazendo assim motricidade, né, como a expressão do movimento pelo corpo, que envolve a percepção sensorial, que envolve o equilíbrio, que envolve as habilidades cognitivas, como uma rede de neurônio que forma tanto do corpo quanto da psique, né? uhum. E, e aí, assim, durante o seu processo, que você já acompanhou muito criança nesse início da vida, eu acho que seria interessante a gente iniciar por como que você vê essa construção dessa inteligência sensório-motora sendo formatada na criança, Uhum. assim. É interessante pensar, porque a gente vai estar conversando sobre a formação da inteligência humana. Até metade do século XX, não se tinha clareza sobre isso, porque, por exemplo, a neurologia não estava desenvolvida. O termo sensório-motor foi cunhado pelo Piaget. E o Piaget era muito claro que ele é epistemologia genética, né? É o conhecimento de acordo com o momento de crescimento genético que o indivíduo humano está. Então, ele mapeou claramente os 6 primeiros anos, que é a primeira infância, que, segundo Freud, segundo o pessoal da linha oriental, é a idade em que a criança, eu prefiro a frase do Piaget mesmo, a idade da construção do real. O sujeito está vivendo a realidade. Ele percebeu que tem uma realidade. Agora, o sensório motor é o primeiro estágio. Um bebê humano que nasce com uma carga genética que deu a ele a possibilidade de desenvolver esse tipo de inteligência. Então, o DNA também tem o programa do computador principal. Como é que ele vai começar a se articular para construir a si e a realidade? É fácil de dizer, mas é até engraçado imaginar que você nasce sem presença nenhuma, sem consciência nenhuma. O que está comandando você é o DNA. Extremamente curioso, extremamente energético, sem inibição nenhuma. E ele está construindo um mundo que no início Piaget chamou de sensações e movimentos. Uhum. Para quem acompanhou o bebê, ouviu o bebê crescendo, é bem isso. Toda essa parte que você introduziu de neurologia, de motricidade, de coordenações, de interações. Imagine, né? O cara começa a chacoalhar e, com isso, o sistema dele começa a articular uma determinada conduta, vou chamar assim, genericamente. E ele vai aprendendo a lidar com as mãos, ele vai aprendendo a lidar com o corpo, ele vai aprendendo a lidar com a fala, ele vai aprendendo a mamar, ele vai aprendendo a fazer xixi, ele vai aprendendo a ficar de pé, ele vai aprendendo a lidar com as mãos, e tudo isso é fabuloso pensar, porque é DNA puro. O ser humano pode facilitar ou atrapalhar, mas mesmo nessa primeira infância, por mais que o ser humano atrapalhe, esse que está crescendo, ele está se desenvolvendo plenamente. Ele não tem, ele é resiliência pura. Ele é resiliência pura. Ele está construindo aquilo que está sendo construindo. Não tem assim, me impediram, não deixaram. Tem a Mas pedagogia. você enxerga Diga. assim que ele está construindo, mas também a partir da construção dos agentes familiares, né? Assim, é como se essa inteligência ela nasce antes mesmo da concepção do ego, mas essa inteligência ela é uma reprodução do sistema familiar ou ela é como que ela interage assim com a família para estar se Ah, está, desenvolvendo assim? pensar que no esquema de como é que ela interage com a família já é uma restrição adulta do que seria a formação da inteligência humana. Se ele é um esquimó, se ele nasceu numa tribo indígena
brasileira, se ele nasceu numa tribo africana, eu diria que o que ele está construindo é o pertencimento, como diz a constelação familiar. Ele não se percebe e não pertence e não percebe o mundo. Então, qualquer mundo que ele nasça, ele vai se desenvolver. Eu gosto de falar assim, claro que vai sofrer inibições. A própria mecanicidade do aprendizado é a base da construção da abstração, que você falou no início, do pensamento ou da psique. Que aquilo que se repete, eu reflito sobre aquilo, eu interajo mais com aquilo. Então, aprendi a botar o dedo na boca e daqui a pouco eu estou botando o dedo na boca de propósito. Eu aprendi a falar mamã e aprendi a falar mamãe. Aí, a hora que aparece a mamãe, eu falo mamã. Ah, ele está querendo agradar, ele está querendo... Não, ele está querendo pertencer. Mas mesmo a palavra pertencer, ela é imprecisa na hora que a gente convive com a criança nessa idade. Porque ele além de estar construindo o ambiente aonde ele vai pertencer, ele também está construindo essa interação entre uma individualidade, uma unidade, que é ele, e toda essa grande história, que também é uma unidade mais complexa. Uhum. Porque quando o Piaget fala da genética, depois veio as histórias do pensamento sistêmico, da ecologia, a humanidade começou a ver claramente que ela faz parte de um todo, queira ela ou não. E aí liga muito com espiritualidade, com outros níveis, mas realmente a humanidade, queira ou não, é uma construção fabulosa de elementos fantásticos, sempre em evolução, seja no reino vegetal, seja no reino mineral, seja no reino humano, é uma interação plena o tempo todo, plena o tempo todo. O que a gente cometeu nessas últimas décadas foi um atentado contra o DNA humano e o DNA da Terra. Mas o DNA humano e o DNA da Terra não está nem aí para você. Você não é nem um segundo de um ano de existência do planeta. É. Você diz um atentado em que sentido, assim, né? Diz um atentado a esse processo criativo, assim, no início da infância? Olha, a gente começou a conversar, Sofia, e para mim caiu uma ficha que eu estava há tempos buscando. Tem um pouco a ver com esse atentado. Vou mudar de alhos para bugalhos, entendeu? Animais de estimação. Por que que eles são tão queridos? Porque eles são sensórios motores. Eles interagem segundo um comando seu, que não é propriamente a voz, a palavra. É o teu gesto, o teu humor, a violência que você fala, ou a passividade que você fala. E todo mundo gosta dos animais de estimação, porque se você trancar ele num porta-mala de um carro, a hora que você abrir, ele não vai estar magoado, ele vai estar abanando o rabo. Então, o sensório motor é meio assim, é uma construção de uma absoluta estima e estimação. Estimação no sentido de Afeto. da construção de um afeto com determinadas pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser a avó, pode ser a empregada, pode ser o tio, pode ser a mãe, pode ser o orfanato, pode ser o que for, pode ser o que for, pode ser o que for. E a inibição principal na primeira infância é basicamente do movimento humano. Então, a gente já está começando a construir um ser humano não espontâneo, um ser Uhum. humano meio travado, um ser humano envergonhado, um ser humano inibido, porque ele não pode expressar o que o DNA está pedindo para ele expressar. É tão maluco pensar nisso, entendeu? É. Se você pega numa criança indígena, não precisa ninguém ficar vigiando com ela, se ela pegou uma faca ou se ela pegou uma frutinha venenosa. Ela compreende, porque ela percebe todo aquele mundo ao redor e ninguém pegou aquela plantinha. Uhum. E a faca não está disponível e quando está, não tem ninguém gritando, não tem ninguém assustado. Simplesmente vão lá e tiram a faca da mão da criança, não tem nem conversa. Então, o que é esse ambiente plasmático do período sensório-motor? E a primeira articulação, que coloca Piaget, eu tive o prazer de trabalhar com isso, é curioso, porque é a inteligência sensorial. Aqui junta os diversos sensores num sentido motor, num sentido de busca, num sentido de atração, num sentido de interação, junto o tato, o paladar, o olfato, a audição,
construindo uma visão, que quando a gente fala de uma visão, a gente não está falando só dos olhos. Os olhos Uhum. são que comandam, porque o olho é o que comanda a direção do movimento. É o sentido principal que comanda o movimento. É. Então, quando a gente está falando da visão, a gente está falando da inteligência sensório-motor. É o cheiro, é o paladar, é o vento, é o tom de voz, a coordenação da voz do indivíduo, né, o jeito do cabelo dele, tudo. Então, de certa 70% da forma, Nadis, dele. essa plasticidade que você colocou aqui, Plasticidade, perfeito. ela, de certa forma, as emoções elas estariam também reproduzindo esse sensório motor como se fosse uma rede neural que, a partir dessas emoções que estão no coletivo, né, na família, e se repercutindo no indivíduo, é como se a emoção ocupasse também esse lugar de repressão. Polêmico, porque a gente construiu no fim do século XX, início, a coisa tal da inteligência emocional, que acabou se transformando num dogma. Se eu esquecer, me pede para voltar para ela, porque você fala de uma rede neural. O Piaget chamava de esquemas. É como se os primeiros esquemas eles são soltos no espaço, as redes de conhecimento, né? Cada nozinho é algo de, opa, juntou isso, juntou aquilo, juntou aquele outro. E com o tempo isso vai virando uma holografia. Você vai utilizando, praticabilizando a rede neural que coordena os teus sentidos, que coordena o teu movimento, que coordena a tua respiração, que coordena a tua fala, que coordena a tua interação. É um programa que vai se tornando, hoje em dia, para mim, é fácil a gente usar a palavra holográfica, né? Eu até prefiro, porque holístico, para mim, é meio fantasioso. Holográfico, todo mundo entende, que é uma esfera cheia de significados. Que nem esses games de ir encaixando, e encaixando, e encaixando, encaixando, tem hora que vai encaixando. E é isso que vai acontecendo com a psique, com a inteligência humana. Ela vai encaixando, 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 construindo a si e a realidade. O tempo todo. O tempo todo. Não tem descanso. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E é, de certa maneira, caótica, aleatória e extremamente coerente. Porque quem está comandando isso é o DNA. E essa plasticidade neurológica que veio com o DNA. É uma característica do DNA. Não tem como sair. Mas voltando à tua questão, que era? Você lembra? Né? Eu trouxe a questão das emoções porque Ah, me tá. remete muito à questão no Oriente, por exemplo, eu vejo muito que não existe muito essa expressão Não. facial, equivalente à tristeza, equivalente à alegria. Eles não se expressam tanto quanto eu sinto que aqui, por exemplo, no Brasil, tem uma expressão muito vinculada à emoção em si. Então, o quanto que isso também não formata esse início da vida sensório-motor pela Ah, entendi. A formatação principal é a formatação dos sentimentos. Eu entendo sentimentos como emoções não mecanizadas. hum, É o que eu estou sentindo, é o que eu estou percebendo da realidade. A emoção, se a gente caminhar, e vamos caminhar esse século ainda, ela é uma mecanicidade da sensorialidade, em que eu dou significado e restrito e restringo a teoria dos traumas, né? Que fica tudo construído em função dos traumas, que não é bem assim. E daí fica muito dramático. E como você citou, os orientais, ou os povos nativos africanos, brasileiros, americanos, não têm essa plasticidade histriônica, operística, romântica, que é uma desfunção dos sentidos. exato. E aí você constrói histórias que te aprisionam a vida inteira, porque elas também estão com uma inibição da tua sensorialidade, você não percebe outras coisas, que nem o racismo, é um bloqueio da inteligência. A pessoa não está percebendo. Ela foi condicionada por uma emoção, muitas vezes não precisa, e que condicionou a ela não ver que a maior população no Brasil é negra. É, ponto. Não tem discussão. É.
É a segunda maior população negra do planeta. No Brasil, não é na África. Não, é no Brasil. Olha que coisa doida. Não sabia disso. É, é. Ou mesma coisa, a Amazônia está pegando fogo, mas a gente não tem essa conexão no dia a dia, porque a gente está se defendendo, porque a gente está restrito, porque a gente foi sendo restrito pela educação. Ela foi colocando a gente em caminhos coerentes de se fazer na vida, de estudar, de ser amigo, de amar, de ter sexualidade, de quem sabe constituir família ou trabalhar numa comunidade. Tem toda uma coerência. Mas tudo isso é condicionamento. Como você usou na primeira vez que a gente conversou, é a parte mecânica, né? E para mim, a origem do ego, que se fala tão mal, inclusive hoje em dia, ela é absolutamente funcional. Ela não tem emoções. Quem está coordenando ela é o DNA. É tão doido a gente pensar que o DNA é um código genético que se repete na China, aqui, fica diferente a cor, diferente a altura, diferente o nariz, diferente o olho, mas todos têm coração, todos têm pulmão, todos têm sistema digestivo, não tem dissociação. Uhum. É um código que reproduz a diversidade humana sempre semelhante, principalmente internamente no funcionamento. Mas você vê essa inteligência emocional, é uma piada, porque o Oriente está indo de vento em popa e o Ocidente tão emocional está afundando em Tá. fake news. Esse ego emocional, ele é construído em cima de fake news. Ah, eu acho que o fulano me tratou assim porque ele pensou que eu estava ameaçando ele, então eu tenho que tentar convencer ele que eu não sou aquele que ele está falando que eu sou, e aí já me perdi, o outro já se perdeu, a gente não está se vendo. Ele não está se vendo. A emoção, para nós que trabalhamos com gente, ela é muito interessante como porta de entrada para você ir alcançando esse self mais profundo, Uhum. essa inteligência psicogenética, porque ela tem uma característica que é DNA. É DNA. Você, nas conversas que a gente foi tendo, fala da epigenética, né, que é interessantíssimo. Aliás, epistemologia e epigenética acaba tudo juntando, né? É Que eles estão verdade, é vendo, bem parecida. porque eles estão juntando características genéticas com, com etapas de desenvolvimento e de percepção de si e da realidade, no que o meio ambiente interfere no DNA humano e que o Certo. DNA humano interfere. Eu vou dizer para você que eu não acredito ainda que a gente já chegou a um nível de nascer, renascer, renascer, que houve uma mudança genética. Não acredito. Por quê? Se eu pego a parte esportiva, da época que eu tinha, em 1960, 90, e eu vejo a diversidade de plasticidade do movimento humano que acontece hoje em dia, foi a genética ou foi uma educação que propiciou a manifestação plena do DNA? Plena. De parkour, de dança, de esportes radicais. É riquíssima a diversidade hoje em dia da possibilidade expressiva do ser humano. Nas músicas, na minha época, eu era muito incomodado porque eu era o único homem que dançava, na década de 70. Uhum. Só para você ter ideia. Hoje em dia, os homens estão dançando solto também, não tem mais esse negócio. Né? Então, o que a gente está aproveitando é realmente começando a compreender a maneira que eu vejo, o que é a genética e a absurda e infindável possibilidade que a gente, enquanto ser humano, ainda não vivenciou. Ponto. Ponto. Eu acho que esse resgate, assim, de compreender, né, a importância do sensório motor seria, novamente, seria estar entendendo a saúde e não a doença, e nessa evolução da genética. Assim, o Eu que é acho que mais nesse caminho a apropriado. gente se perdeu. É. Eu não sei se perdeu. Eu moro em Alto Paraíso de Goiás e o afluxo de pessoas para ficar junto da natureza é um resgate de algo que existe em termos de sensório motor dentro delas.
E na hora que ela vem para uma cachoeira, na hora que ela fica o dia inteiro na beira de um rio tomando, ela está mergulhada nisso que a gente está conversando. Ela está desfrutando da percepção sensório motor. E isso é profundamente relaxante. Uhum. Profundamente relaxante. Da mesma maneira, por que as pessoas têm tantos animais de estimação hoje em dia? Porque é a única relação sensorial e motora que remete elas a esse lugar da estimação dela. Curioso, é bonito É demais. verdade. É, de ter o bichinho, de falar com o bichinho, na hora que você chega, o bichinho vem e chacoalha, ele não está falando nada. É sensório motor puro. Dias que você está meio mal, o bichinho senta do seu lado, põe a cabeça na tua perna. É. Mas é como se a gente tivesse restringido a nossa inteligência sensório motor, afetiva, amorosa, sensual, a um bicho de estimação, em que é bonitinho, engraçadinho, mas o que eu estou aprendendo com eles? Eu já domestiquei peixes, já domestiquei pássaros, já domestiquei felinos, já domestiquei cachorros. Um dia, depois de ter trabalhado com as crianças, me perguntaram como é que você consegue fazer isso tão rápido? Porque eu falei que eu aprendi com as crianças. Quando eu estou com eles, eu não estou pensando em palavras, eu estou imaginando. Quando eu Uhum. falo sai daí, é uma imagem que eu estou passando, através do meu gesto, do meu olhar, do meu tom de voz. É. Vem Isso agora. é algo É. curioso, né? Diz que eu sinto que hoje as pessoas perderam essa capacidade da imaginação, de tá, a imaginação parece que está direcionada para um outro fluxo, né? Um fluxo que não traz uma saúde em si, mas traz mais uma outra pulsão, assim, de... De qualquer maneira, é a manifestação que aconteceu para dar ferramentas para o ser humano acessar outros universos, vou chamar assim, de maneira bonita, meio imprecisa, mas meio fascista, até meio sonhadora, só sem falar nada, cada um imagina. Mas é curioso, Sofia, eu tenho acompanhado, como todo mundo, redes sociais, filmes, etc. E a fake news está caindo de moda também, porque as pessoas já perceberam que tem posturas, falas e programas. Se você for chegar à origem, você vai ver que é fake. E depois, vendo que é fake e vendo que você não tinha sido convencido, a gente está analisando as imagens, a sequência de imagem, as vozes, de uma maneira como nunca antes na história da humanidade. E a tendência é a gente seguir a expressão não verdadeira, a expressão real. Uhum. Isso eu gosto da psicanálise. Para mim, a grande lição da psicanálise não é verdade, é realidade. Muita gente vai discutir isso comigo, mas o que você entende por realidade? Realidade. Realidade. O sol, a pedra, a mesa, é esse momento que a gente está vivendo, isso é real. Eu não estou Sim. imaginando coisas, eu estou imaginando coisas num pensamento criativo, mas não estou. Essa é real. Mas nesse sentido, Nadish, assim, eu vim de uma época que eu ainda não tive contato com a tecnologia. Eu tive uma infância que talvez foi um pouco mais próxima de uma infância sensório-motora. Mas Sempre. por exemplo, o jovem, as crianças de hoje em dia, eu vejo, por exemplo, muito movimentos de TikTok, reprodução de movimentos, como se não tem um movimento espontâneo vindo, é uma reprodução do que está vendo nas telas. Mas se você for falar o que é espontâneo, porque eu vejo muito TikToks espontâneos, desde crianças, bichos, filmagens de animais, até a questão política, coisas que você vê que é espontânea. Inclusive porque não tem toda aquela preparação hollywoodiana, e que a Uhum, pessoa está com uma roupa à vontade, e que ela tem um dente torto, e que ela não passou maquiagem, nem arrumou o cabelo. Isso é espontâneo. Isso é espontâneo. Isso está sendo visto, como nunca antes. então, você Eu acha que acho a que criança de hoje ela tem essa capacidade de diferenciar, de perceber esses dois? eu volto a dizer, quando você falou das emoções, o dado científico da pergunta é quando é que começam a surgir as emoções? A resposta é simples: quando o ser humano infantil começa a ser contido, impedido de. Então, as emoções surgem de uma certa ressaca, de um movimento que não pôde acontecer. Entenda isso da maneira aberta que você entendeu, porque eu Uhum. compreendi isso assim. Eu vi isso acontecer.
Inclusive, a grande terapia que eu fui seguindo e continuando na minha vida é de não me impedir, de não deixar de fazer. Não preciso falar tudo o que eu penso, porque também o que eu penso às vezes é meio fake. Então, eu tenho que ter um certo cuidado, uma certa educação, para manter a sociabilidade, que é interessante para mim em termos de ser humano. Eu não estou afim de romper a sociabilidade com ninguém. Ah, mas se a pessoa é chata? Se a pessoa é chata, eu me afasto. Não precisa bater boca com ela. Se ela está na minha casa, eu vou convidar ela para se retirar. A gente está entrando numa época que está na hora da gente fazer as indicações sensório-motoras que a gente está construindo hoje, sem, não é nada pessoal, estamos trabalhando a teoria do conhecimento. Eu ficar aguentando você na minha casa, falando besteira que eu não estou interessado em ouvir, é muito ruim para o seu desenvolvimento e para o meu desenvolvimento. Não vai dar certo. Que nem tem o velho Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, você é responsável por aquele que você cativa. É uma frase absurda. Como é que eu posso ser responsável por aquilo que o outro apreciou em mim? Uhum. Não, é absurdo. Ele está me endeusando, ele está se colocando abaixo. E a questão principal não é essa. Eu não posso ser responsável pelo cachorro que veio atrás na minha rua. Um cachorro todo sarnento que queria entrar dentro de casa. Eu não posso ser responsável por um monte de gente que está na rua passando fome. E se eu for levar comida, se eu for providenciar alguma coisa, e eu não quero ficar cativo disso, É porque mais uma senão forma de inibir, de... é muito benevolente, muito espiritual, mas muito castrada, inclusive. Sim. É. E aí entra sempre esse jogo das emoções que você tem falado. Leitura de realidade. Como que você vê isso na escola, Nadish? Né, as escolas de hoje ainda acabam seguindo o mesmo modelo que prevalece essa... Tem modernidades. Quando eu saí de São Paulo já faz tempo, mas depois acompanhei um pouco as inovações pedagógicas. E teve um momento das escolas chiques de São Paulo que eles se reuniam para fazer uma grande questão para as crianças que resolvia muita coisa, desde estigmatizações, bullying, eh, inibições infantis, né? Que era o que você está sentindo. Essa era a frase do programa, entendeu? Não é qual a emoção que você está sentindo, é o que você está sentindo. Que é uma técnica que, quando eu trabalho com grupo, uma das questões de início é perguntar para todo mundo: o que você está fazendo aqui? O que você está sentindo? E aí a pessoa se coloca. 1 minuto só, né? Porque senão Uhum. vem história, 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 e controlada com sino e relógio mesmo. Para ninguém falar, deixa o outro falar menos que eu. Não. É 1 minuto cada um. Né? E o simples fato da pessoa se dispor a falar, mesmo que não seja compreensível, ela já, ela já chega o que eu estou sentindo. Isso é sensório motor. Uhum. É. A base de todas as atrações da libido, dentro da teoria freudiana, é sensório motor. Porque a atração você está seguindo o quê? O jeito da pessoa, o cheiro da pessoa, o jeito dela se mover, o carro que ela chegou. Você está seguindo toda uma rede de sensorialidade que não é vista conscientemente. Ela acontece por baixo. Meu pai, inclusive, construiu uma teoria brasileira que é isso. Olha, o inconsciente não é tão inconsciente assim. Se você filmar, você vai ver que a pessoa está se afastando ou está se aproximando em função do que ela percebeu. Então, toda essa rede sensório-motora que existe por baixo da gente é tida como inconsciente. Ela é, na origem, absolutamente inteligente. É absolutamente inteligente. Ela não tem dúvida nenhuma. Ela em nenhum momento traz um dado ruim da espécie humana, que tem mania de se matar e fazer guerra. Não, isso não faz parte do DNA gregário do ser humano. Não faz parte. Não existe comprovação científica, neurológica, laboratorial disso. Tem filosofias, tem pedagogias, tem fascismos, tem de tudo.
E isso realmente a gente se afastou do que você falou, dessa inteligência sensório-motora. Se afastou. É esse o grande erro, para mim, hoje em dia, da humanidade. Mas que a gente está conversando aqui, tem muita gente pesquisando isso. Sim. É. E É, o famoso é erro difícil de porque Descartes. o cara vai indo, vai indo, vai indo numa reflexão fabulosa, mas fala, oi, oi, vamos tomar um cafezinho? Quer um pão de queijo ou um pão com manteiga? Uma geleinha? Pode ter, deixa eu ver se tem a geleinha. Realidade. Aí o sujeito baixa. Uhum. É. O sensório motor é o que orienta todo mundo o tempo todo, inconscientemente. Sim. Que é É, o inconsciente no corpo, né, Nadisha? é, Pelo é, menos as é, linhas é, é. psicossomáticas vão muito para esse lugar que existe um inconsciente no corpo. Mas eles ainda, pelo menos do que eu tenho conhecimento, não tenho pesquisado mais tanto na vida, a hora que fala o corpo fica muito hedonista, vou chamar assim, porque a gente está falando da sensorialidade humana, não é propriamente o corpo. Para Porque se além eu do corpo. falar é além do corpo, e aí tem as para-anormalidades, né, de leituras que são coerentes em termos de uma neurologia. Mas se essa neurologia está analisando o corpo e a matéria e a vida espiritual, você fala, epa, 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 para um pouquinho, está faltando aqui no meio alguma coisa. Você sai de uma realidade traumática, neurótica, abusiva, etc., ou muito afetiva, muito protetora e etc., para, agora eu vou fugir para o meu mundo espiritual. Essa é a base da loucura, Uhum. em que você vai para a espiritualidade não por um autoconhecimento. Você vai porque é moda, porque está querendo se livrar das coisas que você não consegue realizar na realidade, está querendo resolver sensações desgostosas dentro de você, né? Que ao invés de serem avaliadas, coloca uma pasta de emoções em cima. Não estou falando só das ruins, estou falando das boas também. Sim. O êxtase, Prazer, o o vício. prazer, tem coisas, tem que pensar, neurônio não escolhe o bem e o ruim, ele vai só mandando o input, né? Se você não vive o prazer intensamente, você também não aprende a se defender. Se você não aprende a se defender, você não aprende a ter prazer. É. O neurônio é o mesmo. Não é neurônio de prazer, neurônio de dor. Eles têm. Ah, A não, alguns. polaridade. Mas a polaridade já é um aspecto de estruturação da parte psíquica, não propriamente material, mas que leva a um acondicionamento da realidade. A realidade que eu quero viver é essa. Vou Então, ser fiel até o Nadine, fim da deixa eu vida. só te perguntar. Então, essa inteligência sensório-motora, ela estaria então no nível transpessoal, não estaria nem no Sim, nível. sim, 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 sim. Porque ela eu posso dizer, é um presente da existência, da grande avó do mundo, e que a gente, infelizmente, ainda não desfrutamos de todo o potencial. É que nem eu ganhar um iPhone 20 e continuar agindo como se fosse um Nokia daqueles que abre só a bandeleta, entendeu? Ah, mas o 20 não existe. Pois é, nem a gente existe ainda diante da potencialidade neurofisiológica, motora, sensorial, respiratória, interativa. Que nem a gente persegue ainda o casal, o casamento e a fidelidade, que neurologicamente é absolutamente restritivo se você colocar no foco só isso. Tem outras relações de amizade, de esporte, de trabalho com crianças, com animais, com velhos, com negros, com índios, com um monte de coisa. Você não pode restringir o ser humano a uma família hoje em dia que se transformou em três pessoas, papai, mamãe e filhinho. A família que falava o Freud era uma família que morava perto. Os primos brincavam, as tias se relacionavam, conheciam um monte de gente, todo mundo andava a pé, sabe? Sim. Então se encontravam mais na praça. Aquela família era uma tribo, uma cidade era uma tribo. Não era essa coisa uberizada que a gente É. vive hoje.
E tá aí tantos sintomas, né, psicossomáticos. Agora é uma Nossa, lista enorme. nossa. Não, e fica uma coisa de perdemos o sentido, né? É, Tem algo meio desfalecido, porque o sensório motor está lá, sim. Não, e ele está eu tenho lá. até, inclusive, assim, eu li, assim, recentemente, assim, né, que o DSM, esse livro de manual, seria, na verdade, um livro de mecanismos de defesa do próprio corpo. Não seria nem um manual de doenças, é mais um manual de defesa do próprio corpo, listado em vários nomes que se dão para É, mas bipolaridade, transtornos de. mas é curioso, porque na hora que você fala que é um manual de defesa, não, ele é um manual de escolha. Ele não está se defendendo, ele está saindo daquilo para ir para outra coisa, entendeu? A hora que você restringe, não, ele está se defendendo é porque seguraram ele aí. Seguraram ele aí. Mas dentro da teoria do conhecimento, do Piaget, do Paulo Freire, que é fabuloso numa outra área, é fabuloso Paulo Freire. E, inclusive é reconhecido no planeta inteiro por causa do que ele sacou, sem ter pesquisado neurologia, sem ter pesquisado fisiologia, sem ter pesquisado filosofia, ele estudou e pedagogia também. Mas sempre no melhor resultado da interação de conhecimento que um adulto ou um professor ou uma autoridade pode ter com a realidade. Qual é a maneira melhor de interagir para que todos cresçam? E todos cresçam considerando-se mutuamente como base do conhecimento humano, da Uhum, vida humana, que é a sociabilidade, a interação, que é absolutamente impregnada das sensações, do movimento, da percepção, da avaliação do movimento, se deu certo ou não, se não martelei o dedo, se eu realmente senti atração e a pessoa também sentiu atração por mim, porque às vezes eu posso ter sentido atração por causa da atração que ela manifestou com relação a mim. Mas na hora que eu fico mais, falo, não, ela me seduziu. Entende? sim. Não, ou ao contrário. É. De maneira diferente. Porque se ela não começar a ver o mundo de maneira diferente, é melhor encaminhar ela para outro terapeuta. Uhum. Não caia no erro que é você que não está sabendo trabalhar. Porque às vezes tem pessoas que a comunicação sensório-motora para a normal não está, o centro não está Sim. batendo. Ponto. Que é o vínculo, né? De É, novo vem a é, questão do vínculo. mas e vínculo entendido como linguagem, né? Sim, como. E se a linguagem não está gerando uma autorrelação, uma autorregulação da relação, vai para outra. Sim. Perder esse responsável pelo que você cativa, que é isso. É que você tem que Mas é produzir, interessante o quanto esse corpo fala em análise. Eu acho muito sem dúvida, curioso, porque sem dúvida. às vezes a pessoa está num discurso, assim, um fluxo assim, da consciência, e o corpo está respondendo completamente o oposto. Sim, 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 sim. Chega a ser até curioso, assim, quando vem um momento assim que seria uma defesa, assim, uma questão de uma defesa ali, ele até dá uma tremida, Sim, não, sim. desconcerta, assim. Então, eu acho curioso, assim, como o corpo se comunica, de Sem fato. dúvida. Mas estamos falando, você está fazendo a leitura do corpo, o outro, advinda do teu sensório motor. Uhum, Não é meramente cognitiva. É uma leitura de aspectos que estão sendo vistos, percebidos e sentidos. sim. É. Porque você sabe, às vezes, quando a pessoa chega e fala, nossa, vai ser uma sessão densa. Porque as últimas foram ótimas. Você estava até pensando em dar alta para a pessoa, de repente ela baixa e você fala assim, vamos lá. Deixa eu Sim. ficar quieto, ver o que vai trazer, não vou interferir muito. E essas são as. Interessante, né? Diz que tem assim teorias, né, que trazem muito a questão do sexto sentido, sendo a própria percepção, que eu acho que é muito esse É, lugar que você está trazendo, assim, né? Você percebe já, é quase como se fosse uma outra linguagem mesmo sim, 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 que te sim. atravessa e que é como se é uma percepção mesmo, uma É percepção uma percepção. extrasensorial, é.
mas uma percepção que foi treinada. Ela foi treinada numa autorregulação do eu estou percebendo, a gente que é terapeuta é treinado nisso, de ficar percebendo coisas que nem sempre são conscientes para a gente, mas são passíveis de habilitar, de interagir, de trazer para fora. Mas é sensório motor. Nunca tinha conversado com ninguém assim tão específico disso, tá? Mas o sensório motor é a base de toda a inteligência humana. Não existe nada de inovador depois dos 7, 8 anos. Uhum. E quem comprovou isso mais para mim quando eu li ela foi Simone de Beauvoir, num livro chamado O Jogo das Contas de Vidro, que logo no começo ela coloca isso. Tudo que você vive até os 7 anos de idade são definitivos para o resto da sua vida. E graças a Deus, a criança, por ter uma autorregulação livre, uma resiliência absurda, ela vai se meter num monte de história. Então, ela vai Uhum. ter um arquivo muito bom de resoluções. 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 Ah, aconteceu isso, vou para aquele lado. Ah, aconteceu isso. E, principalmente, ela vai estar treinada a confiar, quando crescer, no que a gente chama de intuições. Sim. Que intuições são, eu vejo hoje em dia, depois de tudo que eu trabalhei, são aqueles insights, aqueles momentos que você tem, porque o que você percebeu é tanto que não dá para você falar por causa disso, 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 e cheguei nessa intuição. Não. Se até eu fiz o caminho reverso, né? Percebe uma vez, percebe duas vezes, fala, por que eu percebi isso nesse momento? Ah, porque ontem eu vi uma palavra que fisgou dentro de mim, eu falei, ah. E aí a minha atenção ficou checando aquilo, que era uma preocupação. Ah, eu vou ter que parcelar isso com o banco, com a financiadora ou no cartão de crédito? Sim. Aí eu fiquei nesse randômico, né? De repente, não, vou pedir para o meu irmão. Ele me ofereceu outro dia. Sim. Sim. Como é que eu estava pensando em banco? Que louco! Onde é que eu estava, entendeu? É, Sim. é, Essa capacidade de ir para além, né, dessa, sair dessa restrição, que é dessa basicamente restrição. motor e sensorial. E daí a intelecção, ou a parte mais abstrata, psíquica, fica com deficiência neurológica, eu chamo hoje em dia. Sim. A inteligência está prejudicada. Ponto. Como assim? A pessoa não está pensando direito. Eu tenho vários clientes que depois, de vez em quando, outro dia que encontrei num boteco aqui, ela virou para mim e falou, nossa, eu falei, você ligou para mim outro dia? Ele fala, ah, liguei, mas só o fato de eu pensar em você e lembrar do jeito que a gente conversava, eu já consegui resolver. Quer dizer, pô, não, mas é verdade, ela Sim. percebeu que não é meu também, entendeu? Sim. Eu Essa trabalho interação, é. com uma técnica, ou com um tipo de conversa, eu coloco o sexto sentido de humor, tá? Uhum. É. O sétimo sentido, essa hora que você falou o sexto sentido, o sétimo sentido é o que você falou. Essa coisa do profundo, das intuições, que vem de uma complexidade psíquica fabulosa, Sim. fabulosa. É um arquivo de sensações, de situações, de lembranças, de citações, de palavras que você ouve Sincronias. na internet. É uma loucura. É que nem eu comprei o celular. Essas coisas que têm acontecido, eu acredito que é a inteligência artificial vindo ao favor. O pessoal se sente observado. Compro, não compro, pesquisa isso, pesquisa aquilo, papapá, papapá. Dia 8, o Banco Itaú está oferecendo desconto de 30% para a compra de celular. Blá, 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 blá. Aí você fala assim, como assim? Eu não estava checando, eu não falei nada para eles, entendeu? Aí manda mensagem para o filho, para ele checar esses números todos, falando, realmente é negócio. Eu pesquisei isso, pesquisei, é um preço ótimo, tem seguro de celular, falei, então tá bom. Pá, É, pá, 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 você pá, tendo pá. essa inteligência autorreguladora, a É. inteligência artificial é boa, mas quando não Sim, tem. sim, sim. É funcional. É. Eu estou começando a aprender que nem está contigo. É interessante nesse momento da minha vida. Para assuntos como esses, eu vou no meu filho. E as últimas vezes que eu fui lá para ele me ajudar a resolver uma coisa, até falei para ele as duas últimas vezes. Ele falou: o que você quer? Eu falei: não, fica só do meu lado. Aí eu estava vendo isso. Aí eu resolvi. Ele falou: vai, por que você me chamou?
Eu falei, não, para ficar do meu lado, porque quando você está do meu lado, eu consigo pensar do seu jeito. Ai, mas faz todo sentido. Faz todo sentido, Faz. entendeu? É. Como é que se. Qual é a pessoa melhor para você trabalhar junto, para você sair para passear? Não sei. Você tem que ter uma amostragem sensório-motora de um determinado espectro de pessoas que você sabe qual vai ser a melhor que vai estar disponível. Uhum, Ela pode nem estar disponível na hora que você fala, vamos para tal lugar, tal hora. Não, estou cansada, por assim. Não, eu vou aí. A gente conversa um pouco. Vou levar um pó de café, que é o antibiótico, aí, vou fazer um cafezinho. Tá? Chega lá, conversa, passa as horas, fala, vamos, vamos. Tem todo um. Se chamaria antigamente sedução, né? sim. Mas é quase que uma confraternização, né? Em que você Uhum, chega e cria um link. Vamos junto. Ou ao contrário também. Você vai uma vez, duas vezes, aí a hora que a pessoa agenda, você fala, ai caralho, vou ter que falar isso com essa pessoa, não vai dar certo, é melhor esquecer, deleta, bloqueia. Ah, mas tem que dar satisfação. Não, tem muitos assuntos na nossa vida que são inacabados. sim. A característica deles é que eles são inacabáveis. Não, você não vai conseguir concluir. É uma encrenca. E por respeito a você e ao outro, é melhor cortar relações. E eu gosto de falar hoje em dia, não é nada pessoal. Uhum. É, esse convite eu acho que é o limiar assim da questão, é não levar para o pessoal, porque a quantidade de coisas que poderiam ser evitadas. Nossa, É. nossa. É que não levar para o pessoal também tem, no fundo, essa coisa que, em função da gente ter perdido essa conexão sensório-motor, com essa destreza de resiliência, possibilidade de resolução e aprendizados, a gente fica meio carente, né? E às vezes, em vez de buscar o que tem que buscar, porque está faltando, você agarrar alguém. Sim, E aí fica um substitutivo poderoso, que eu estou ajudando o outro, estou para sendo aquela legal. carência, sim, Encontrei o meu amor da minha vida. Falei, meu, larga de ser covarde, sim. manda. Quando a gente trabalha com crianças pequenas, o Piaget colocou isso claro, não claro, mas os pedagogos colocaram, o pessoal que praticabilizou. É melhor manter as crianças até os 7 anos com outras crianças na mesma idade, em que o desafio neurológico de desenvolvimento é muito semelhante. E elas têm Uhum. uma compreensão muito maior e uma interação muito mais fluida entre eles próprios. Ponto, ponto. Agora, na fase adulta, Nadine, como você vê assim, uma pessoa que de fato não tem essa percepção sensório-motora, como que ela poderia estar desenvolvendo isso A base principal é movimento. no movimento? Movimento. Dança, natação, bicicleta, esporte radical, passear na praia, passear na natureza, movimento, movimento. Uhum. E colocar, num primeiro momento, ela vai ter que colocar isso na agenda dela, porque senão ela vai falar, não, isso não vai dar para fazer hoje. Não, hoje não vai dar para fazer, porque ela está tão destruída e convicta naquilo que ela está fazendo, mesmo que esteja se sentindo mal e se sentindo destruída, que ela não consegue perceber. Sim. Então vai pular de paraquedas. Como assim? Porque os esportes radicais do que eu vi o desenvolvimento deles são isso. As pessoas se colocam em risco, tudo equipado, tudo arrumado, mas, porra, pular de paraquedas, ou subir numa cachoeira, ou fazer uma trilha durante o dia inteiro, Uhum. entende? Você acaba entregando, ou Sim. entrega, porque se você não entregar, você vai passar mal. E está tudo seguro, está tudo arrumado. Ah, mas pode acontecer alguma coisa. Olha, o que mais mata hoje em dia nas cidades é atropelamento, tá? Então jamais atravesse uma rua. Como é que você vai fazer? É. Ou que nem a história de fazer cesariana nas mulheres, é porque 1 em 1000 tem que fazer cesariana. Então, para facilitar, a gente faz cesariana nas 1000. Sim. Não, 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 não. É que nem hoje de manhã, uma mulher foi assaltada aqui na rua de baixo. Aí a conversa ali estava assim: não, agora tá perigoso, não vai dar para fazer isso. Gente, pelo amor de Deus,
Quantos assaltos aconteceram ontem nessa cidade? Aliás, ontem nenhum. Esse aconteceu hoje de manhã. Então, Sim, fique atento, fique alerta, claro. Mas essas coisas são, não sendo uma Ucrânia, né? sim, Ficar imaginando que vai cair uma bomba na cabeça da gente nesse momento, que vai ser assaltado na primeira esquina, é bloquear absolutamente o sensório motor e colocar ele dentro de um cubo, uma sim. telinha na frente que você fica lá. É, Tem uma estatística dentro dessa história que tem a ver com sensório motor, é que nunca na história da humanidade, segundo pesquisas últimas, em função da pandemia, ou em função também das ferramentas de internet que cresceram muito, a nova geração está com QI inferior do que a antiga. As crianças, o humano está mais burro em termos de testes de inteligência do uhum. que a civilização. É que nem o fator Nossa, que geracional. curioso. Não, isso é fácil de ver também. O fator geracional, que nem o pessoal reclama dos adolescentes, é porque o adolescente ainda tem muito sensório motor acrescido de carga de hormônio. Né? Então, a resolução do cara não está em casa, está na rua, está Sim. na vida. Né? Época de vestibular. Sim, eles são um fator de transformação, é geracional. É geracional. Sempre vai ter uma geração que vai questionar os valores restritivos, inibitórios, motores, relacionais anteriores. E eles têm razão. Eles têm razão. Sim. É que nem eu falar que ela tem um emprego garantido, que ela trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, e meio período só no sábado, sentada, só levanta para tomar um cafezinho. É. Como assim? Ah, mas depois ela se aposenta, ela vai poder fazer o que ela quiser. Não, mas ela não vai ter mais motricidade para poder fazer o que quiser. Ela nunca treinou. Aí Sim. vai viver de pacote, né? Pacote para Espanha, pacote não sei o que lá, porque ela é incapaz de pegar o carro e dar uma passeada pelo Brasil. 3 meses. Sim. Agora, a serviço de É. quê você acha que isso, esse modelo na infância, né, essa repressão na infância, aí vem o adolescente também num modelo inibitório. É como se fosse um trauma, um movimento de Você inibição, assim. é uma mecanicidade do que a gente chamou de evolução e a gente caiu numa arapuca. Realmente foi muito importante a humanidade estruturar escolas, conhecimento, importantíssimo, sem dúvida. Nunca a gente descobriu tanta coisa em tão curto período de tempo. Aí entra um pouco de filosofia, onde fica mais fácil de falar, porque eu acredito nas teorias das conspirações, tá? Mas são conspirações idiotas, burras. Então elas têm um tempo, elas têm um tempo. Tem uma conspiração maior, que é a conspiração do DNA. Que é? Só para você também, eu acho que a gente vai entrar numa conspiração. É, a gente tem duas humanidades, a feminina e a masculina. Né? A feminina não foi vivida ainda pela humanidade. A feminina, enquanto começar pelo que se diz, né? Enquanto aquela que gera a humanidade, antes de mais nada, porque sem a mulher não existiria humanidade. Uhum. E uma mulher que fosse soberana sobre ela mesma, não é sobre a humanidade, em que ela tenha a condição de elaborar, você vai rir, né? O clítoris feminino não foi investigado ainda. Ele é uma fonte de acesso a prazer, à saúde, Sim. a sistema de prevenção de um monte de coisa fabuloso. A humanidade não se entregou ao viver em harmonia com a própria natureza e com a natureza circundante. É esse o grande medo. A gente ainda considera a natureza uma ameaça. E a gente se tornou a Sim. principal ameaça Sim. para nós mesmos e para a natureza. Então, tem uma disfunção
posso até dizer a grosso modo, machista, em que, por exemplo, a iniciativa privada seria o masculino e o Estado seria o feminino, enquanto provedor da população. No nosso mundo atlanticista, é de uma ignorância. Se você vai mais para o Oriente, tem o feminino, tem a gestão do Estado, que é soberana, que nem na China. Eles que bancam tudo. No Uhum. Brasil também, o que banca grandes empresas, os grandes negócios, é o dinheiro público. Para depois o sujeito montar a história e começar a ganhar para ele sem devolver para o Estado. Muito doido. Você Sim, vai para um sistema que nem o chinês? Não, a China é a grande mãe. E ela está interessada em que não tenha gente morrendo de fome e que todo mundo tenha o direito de conhecimento e ter a sua própria sustentação. Que é simples. Um agricultor, um cara que fabrica clipe, um cara que planta azeitona, enfim, que faz arroz, é simples. Um massagista, um acupunturista, um mecânico. Por que que a gente não está administrando isso? sim. O esquema atual é muito burro, ele é restritivo, mas é uma forma de pensamento. Outro dia eu também É pensei, interessante você falar isso, que ainda é visto a ameaça, né, da natureza, ainda é visto como uma ameaça. sim, sim, o tempo todo, o tempo todo. E hoje em dia está tudo monitorado. Sim, As correntes oceânicas, os terremotos, a gente tem condições de falar, ó, sai todo mundo aí que vai dar merda. sim. Aliás, não é nem sair todo mundo, estamos mandando a frota para tirar todo mundo daí. É. Se não acontecer, ótimo, volta todo mundo. Agora, se acontecer, a humanidade nunca teve uma quantidade tão grande de refugiados. É enorme, não se fala. Pessoas que foram obrigadas de saírem de cidades seculares, no meio de desertos, com aquela bica, com aquele bode, com aquela portinha, com aquela plantinha, com aquela azeitoneira milenar, foi tudo bombardeado. Não tem como voltar para lá. Porque era tão delicada, aquele aglomerado humano. Então a gente está realmente no momento fascistoide, palavra é essa. Juntou um monte de imbecil junto para definir uma lei. Né? O fascista é aquele que junta o direito romano, né? Sim. O nosso direito. Né? O dos outros não existe. Acima, Que é. era a democracia romana. A democracia romana, claro, a greco-romana que a gente usa, é a democracia dos patrícios. Né? Os escravos, o pessoal de baixa renda não participa. A gente elege o senador, etc., mas não é uma votação que todo mundo vota, não tinha nada disso. Então tem esse Então salto é uma que inibição quase política também, ao mesmo tempo. ela é política, É. ela é política, ela é política. Mas, Nadis, a gente já está num tempo. É, Eu queria agradecer, a vamos aí. conversa, o É, diálogo. E foi muito rico, assim, ouvir. Deu para ampliar melhor o sensório motor. Eu acho que ficou, é, ficou interessante, assim, o lugar onde a gente chegou. é. Porque a sensação em movimento. Sim. Eu gosto de citar o Expressão em movimento. sensação em movimento, Ah, sensação em sensações. movimento. Expressão também, porque a sensação sempre tem uma expressão. Sim. Que nem quando eu trabalhei com as crianças dentro dessa coisa, eu já te falei, eram três pilares: a expressão, a sociabilidade e a inteligência propriamente dita. Vendo a criança interagir e se expressar, levantar, agachar, falar, chorar, pegar as coisas com a mão, aprender a fazer cocô, xixi, isso tudo é expressão. Né? Uhum. Isso é expressão. Aí você vê a interação crescendo e as habilidades crescendo, e aí você vê a inteligência. Isso que o Piaget foi sensório motor, pré-operacional, operacional concreto. É. O pré-operacional é a idade, eu chamo do contra. É aquele indivíduo de 4, 5 anos que está sempre. Não, Sim. é porque ele ainda não percebeu a operação total. Ele está sempre contra. Ele está sempre desafiando a sua autoridade.
Se você cair nesse jogo com uma classe de crianças de 5, 6, de 4 para 5 anos, você está perdido. Eles vão fazer Uhum. gato e sapato de você. Porque a questão não é você. É você devolver para ele o que ele quer. Ele não está Uhum. conseguindo. Ou fazer uma brincadeira em que ele se coloca e fala, não vou conseguir. Você dá a mão, não, vamos lá, pula. Ah, não sei desenhar. Não, rabisca, vamos, tá, senta do lado, pega o giz. Ah, então vamos pintar. Não sabe desenhar com giz, vamos pintar. Aí ele começa. Né? Ou então vamos colar. Vamos cortar com tesoura. Não, tesoura é complicado. Rasga os papelzinhos tudo, escolhe umas folhas, umas pedrinhas, vamos colar. Tudo isso é operacionalidade que vai dar na escrita, que vai dar no desenho. A É uma evolução do desenho inteligência. é, a evolução do desenho é fantástica. Porque no começo eles pegam aquilo, batem no papel, ele está completamente dissociado. Ele está conhecendo o material. Uhum. Jamais numa atividade de criança de 2, 3 anos você bota a caixa de giz de cera na mesa. Não. Dá um pedaço de papel e um giz para cada um. Ponto. Porque senão a caixa vira uma disputa, vira uma brincadeira em si. Né? Aí bate, bate, morde, morde, quebra, 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 daqui a pouco começa. Risca, 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 Sim. risca, 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 risca pequeno, risca grande. Daqui a pouco eles começam a fazer a garatuja circulando. E aí é rápido. E aí a própria garatuja às vezes fala assim, ó, meu gato. E aí você vai olhar, tem lá os olhos. Ele viu o gato, né? É. Você fala, nossa, é o gato, né? Mas cadê o Sim. bigode do gato? Aí ele fica assim, ele vai lá e rabisca alguma coisa. E daí eles começam a produzir. Qualquer criança. A É coisa do desenho impressionante. é É qualquer criança. interação, Expressão, sociabilidade e inteligência. inteligência. Expressão é o primeiro, Tá. que é o que a gente trabalha quando trabalha com as Muito pessoas. A bom. pessoa encontrar outra expressão, o que vai Sim. mudar a sociabilidade dela. Uhum. E daí ela vai se sentir mais apropriada, mais Sim. valorizada. É. Isso é inteligência. Aquele que fala, tá, isso aqui eu sei. Não, aquele lá eu gosto. Isso aqui eu não gosto. Mas Tá. hoje em dia, você falou que a gente está perdendo em termos sensório